O cotidiano contemporâneo e as relações dialógicas entre enunciados carnavalescos do gênero Marchinha de Carnaval. Professor Geraldo Tadeu Souza. Eu vou convocar à mesa o professor Odilon Elou Fleury Curado e o professor Geraldo Tadeu Souza. O Odilon vai apresentar o professor Odilon Elou Fleury Curado possui graduação em Letras em 1985 pela Universidade Católica de Goiás, mestrado em 1993 e doutorado em 1997 em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Assis, e atualmente exerce a função de professor assistente e doutor na Unesp Assis. Ele tem experiência nas áreas de letras, educação e linguística, com ênfase em língua portuguesa e linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua portuguesa, letramento escolar e social, leitura e produção de textos, gêneros do discurso, dialogismo. Bom dia a todos. Nós vamos dar prosseguimento, então, às atividades do, infelizmente, último dia do CIED, né? Está acabando. É com prazer enorme que nós recebemos o professor Geraldo. Professor, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Tá? Eu vou passar a apresentação do professor Geraldo, que vai nos brindar hoje com uma conferência que está ali já projetada para vocês. Preciso do óculos. O professor Geraldo Tadeu Souza possui graduação em Linguística pela Universidade de São Paulo, em 1992, mestrado em Linguística pela Universidade de São Paulo, em 97, e doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo, em 2002. Tem experiência na área de Linguística com ênfase em Teoria Dialógica da Linguagem do Círculo de Bakhtin. Foi professor contratado do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo durante o período de 2002 a 2003. Deu assessoria para coleções de livro didático de língua portuguesa de ensino fundamental e médio para a editora Scipione. Trabalhou no projeto Bairro Escola do município de Nova Iguaçu. Foi assessor curricular da ENF, da Escola Estadual, Escola Municipal, né? Desembargador Amorim Lima, no município de São Paulo, onde desenvolveu um projeto de reestruturação curricular baseado em roteiros de pesquisa. Atualmente, é professora adjunto da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba. Então, o professor Geraldo, então, vai iniciar a sua conferência. Ele terá, como de praxe, né, 1 hora para a sua exposição, professor. Em seguida, nós abrimos alguns minutos para eventuais questões, comentários ou perguntas que forem propostas. Tá? Passemos então a palavra ao professor Geraldo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Okay. Boa tarde não, né? Bom dia ainda, final da manhã a todos. Primeiro, agradecer bastante o convite de estar aqui. Eu estive no CIED de 2015 e com o Miotelo, né, a gente fez uma parceria e hoje retornando aqui para continuar conversando com vocês. E hoje eu escolhi para falar com vocês sobre enunciados do cotidiano, e eu vou dar primeiro um contexto, por que eu estou pensando enunciados carnavalescos que se relacionam com o nosso cotidiano, né? Hoje, se eu perguntar aqui, tem alguém aqui que não está com o celular?
Tá vendo? Todo mundo tem o seu celular, não é? Então, para discutir um pouco a questão, a gente vai continuar discutindo o carnaval, né? Como já apareceu hoje, o carnaval ou a carnavalização, né? No ensino, o carnaval a partir de um romance, né? Do Kundera e também de uma realidade também de folclórica, não é? Então, eu escolhi, e antes de começar minha fala, eu vou pedir para passarem as duas marchinhas, que vocês receberam as letras aí. Só contextualizando um pouco o autor dessas marchinhas, ele se chama Paulo Padilha. Ele é professor, músico, teve um grupo nos anos 80 chamado Aquilo Deu Nisso, e hoje ele tem também um bloco chamado Todo Mundo, que sai no sábado após Carnaval, tá? E ele tem se tornado um compositor de marchinhas de Carnaval. Todo ano ele tem uma marchinha, e quando a gente pensa um pouco nesse nosso cotidiano, que é mediado pelo celular, não é? Ele acaba sendo um sujeito que me traz possibilidade de falar sobre isso, como que é levar então esse cotidiano para o meio do Carnaval. Então vocês receberam aí duas letras de marchinhas dele, uma é o Você e Seu Face, que a gente vai ouvir daqui a pouco, e a outra também é o Black Mirror no Carnaval, que vocês também já vão poder ir fazendo associação. Esse último é mais uma figura de bufão, né, que vai aparecer. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar como, através da perspectiva bakhtiniana, seja de uma teoria do enunciado concreto, seja de uma teoria dos gêneros, e seja também por uma ciência da linguagem chamada metalinguística, como que a gente pode perceber como o Carnaval não só organiza o pensamento do próprio teórico que a gente estuda, que é o Bakhtin, né? É um pensamento que a gente tem acesso não só pelas obras teóricas dele, mas a gente já ouviu falar aqui das cartas que o Bakhtin, que vem para nós, né? As cartas que ele escreve, os apontamentos que ele escreve. Então tem todo um cronotopo privado do Bakhtin que participa da nossa leitura e que não acontece com muitos outros teóricos e filósofos, não é? Então, o Bakhtin é um fenômeno da filosofia e da ciência que se mostra, né, nos seus escritos, por ser editado constantemente. A gente já ouviu falar também que vai ser editado novos textos, não é? Dos arquivos. Mas eu sempre procuro pensar como que o cronotopo público do Bakhtin, que são as obras realmente publicadas no período histórico dele, vai dialogando também com esse período. E uma questão que o Peter trouxe agora cedo, então como que a gente pode trazer esse mesmo conhecimento sobre o Carnaval, ou como apareceu, né, Vida Longa Trotsky, para a atualidade, né, para o presente. E a segunda letra aí, que é do Black Mirror no Carnaval, vai fazer um pouco esse lugar, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, pediria para acompanhar a letra da música, ela está também aqui, mas se você deixa só no fundo, por favor, as canções já estão abertas aí na internet. Se você puder. Então, essa é a primeira, é o Você e Seu Face. Pode acompanhar aí na letra também.
Agora, daqui a pouco a gente comenta, né? Agora a outra marchinha, que é o Black Mirror de Carnaval, que está no Facebook do Paulo Padilha. Ele tem um Facebook. Então, só para mostrar que para apresentar mesmo e resgatar essas marchinhas, elas não têm publicações assim como canções normais. Então, a gente tem que ir pesquisando o que acontece na praça ou nas ruas, nos blocos da Vila Madalena, em São Paulo, né, que é onde esse bloco circula. Então, esse carnaval explosivo, né, que acontece hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo, que ocupa ruas e todos os bairros, mas esse é um bloco que circula mais numa praça dentro da Vila Madalena. Eu vou fazer meu Black Mirror com carnaval de inspiração. É a história de um profeta que quer fazer uma revolução. Nosso profeta é uma mistura de Buda, Rei Momo e Noé, carnavalesco das antigas, desceu no trio elétrico do céu. É o coroa bem frisado, careca hipster, barbudão, veio chegando de mansinho, que começou a sua louca pregação. Abandonou o celular, ele não cabe no bolso. Abandonou o celular, o carnaval ele só vai te avisar. Abandonou o celular, ele não cabe. Então aí eu só consegui reproduzir uma parte, né, da letra. Eu só queria que vocês então acompanhassem um pouco a leitura do que continua da letra, não é? Porque depois que ele vai falar desse guru, tem todo um discurso que ele começa a fazer no meio da canção, não é? Da marchinha, sobre todas as grandes corporações, se elas irão permitir ou não que a gente abandone o celular, não é? Durante o carnaval. Tudo isso, daqui a pouco a gente vai voltar a essa questão. Essas marchinhas me obrigam também a olhar, então, não para o fenômeno da carnavalização, né, como tem sido falado aqui também, e como o Bakhtin vai mostrar no romance, vai mostrar na obra do Rabelais, na obra do Dostoiévski, na obra do Gogol, na obra do Goethe, mas olhar como o Bakhtin coloca o carnaval mesmo, né, como que ele vai contextualizar para a gente. Então, antes do carnaval se tornar carnavalização, ele já existia, não é? E ele vai fazer essas descrições em alguns dos seus livros e dos seus ensaios. Só para colocar uma novidade aqui para vocês, que saiu pela Unesp, o Viagem à Itália, do Goethe, em que o Goethe descreve o último carnaval que o Bakhtin vai se referir, a descrição que o Goethe faz do carnaval de Roma, não é? Então, o carnaval romano, nesse livro, o Goethe vai descrever o corso, o passeio no corso, climas e vestes sacerdotais, o início. Então, ele vai percorrendo todo o carnaval até chegar na quarta-feira de cinzas. Então, uma descrição muito minuciosa do carnaval de Roma, mas na crítica do Bakhtin, essa visão do carnaval que o Goethe vai acabar descrevendo, ele mesmo vai depois pensá-la de um ponto de vista idealista e não de um ponto de vista de como realmente o carnaval acontece e aconteceu e está descrito na própria no próprio texto que o Goethe está só descrevendo, né? Então, uma descrição eu posso fazer leituras diferenciadas. Pensar o carnaval também me faz pensar se quando o Bakhtin constrói uma teoria do enunciado, por exemplo, e que agora, com essa nova tradução do Marxismo e Filosofia da Linguagem, que eu recomendo que vocês leiam, porque
vai ficar talvez mais claro como que também, para eu pensar a palavra bivocal, pensar ambiguidades, agora com a nova tradução isso vai ficar mais claro. Primeiro porque ele vai colocar a ordem de a gente pensar como a gente estuda a língua, não a linguagem, de uma forma diferente como a gente tem lido até agora. Primeiro, para uma ordem metodológica para eu pensar a linguagem, eu tenho que pensar a partir de formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições concretas. Então, a realidade da língua, eu começo a pensá-la a partir das interações discursivas, interações que vão se dar entre enunciados. Uma segunda, então, seguindo aí, pensar formas de enunciados ou discursos verbais singulares em relação estreita com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica. Então, novamente, uma coisa que não aparecia, né, nessa tradução que a gente conhece é essa articulação com os gêneros discursivos. Então, a gente conhece essa articulação no ensaio Os Gêneros Discursivos do Bakhtin, mas desconhece completamente na nossa tradução, né, na nossa tradição de leitura do marxismo e filosofia da linguagem, essa estreita relação, que é a mesma que o Bakhtin vai fazer depois, entre interação, enunciado e gêneros discursivos. E um terceiro momento seria a revisão das formas da língua em sua concepção linguística habitual. Então, ao pensar a língua, eu vou partir de situações de interação, para depois entender que essa situação de interação acontece com enunciados de sujeitos. Esses enunciados pertencem a determinados gêneros, né, ou formas estáveis, que a gente já sabe sobre isso no ensaio Os Gêneros do Discurso. E depois eu tenho que pensar esses gêneros e esses enunciados dentro de, ou na vida, seriam os gêneros cotidianos, ou em gêneros da superestrutura, ou gêneros ideológicos estrito sensu. Então, pensar os enunciados cotidianos, pensar o cotidiano contemporâneo, a partir dessa leitura nova que a tradução do marxismo e filosofia da linguagem coloca para a gente, vai nos ajudar bastante a entender, por exemplo, essas duas marchinhas, que eu estou brincando que os enunciados hoje produzidos, eles são multiplataformas, não é? Porque eu posso vivê-los numa situação de carnaval, ele pode, por uma gravação de celular, ser compartilhado no WhatsApp, ir para o Facebook de alguém, ir para o YouTube. Então a gente tem situações de interação discursivas que são diferentes, mas que colocam a mesma canção, o mesmo enunciado em circulação. Uma coisa que eu acho que também ajuda a gente a compreender, porque nesse livro, na terceira parte, ele vai discutir a questão do enunciado alheio, né? Como que o enunciado alheio compõe o nosso enunciado. E aí, geralmente, a gente também pensa só formas de discurso, né? Discurso direto livre, discurso indireto. E, na realidade, esse livro, e acho que também essa tradução vai deixar mais clara, ele propõe uma classificação de usos dessas formas, discurso direto, indireto, livre, que são mais bivocais. Então, na tradução anterior também, a gente tinha que no discurso, quando eu tenho o enunciado no enunciado, ou o discurso no discurso, eu tinha o contexto narrativo, né, e o enunciado do outro. Nessa nova tradução fica mais claro isso também, porque eu tenho o contexto do autor. Então, o autor do enunciado não necessariamente precisa ser um contexto narrativo. O autor pode ser de qualquer gênero, de qualquer enunciado. Então, isso nos ajuda também como uma forma de poder ler os objetos que a gente escolhe e conseguir enxergar, por exemplo, o que seria um discurso direto preparado, um discurso direto substituído. Porque no livro também, o que interessa o Voloshinov nesse livro?
é também mostrar como que a gente pode perceber o que está por trás das palavras, por trás desses encontros, dessas interações, né? Como que um discurso direto não está apenas trazendo a voz do outro, tem também uma contextualização daquela voz, né? E esse encontro, né? Então esse enunciado no enunciado, que nos interessa, né? Então, se eu pensar aqui, que eu mostrei para vocês essa marchinha no Facebook, é uma forma de interação muito diferente do YouTube, que é uma forma muito diferente do que acontece num carnaval, no meio da praça, lá todo mundo cantando a música juntos, né? Então, formando-se um coro efetivamente, em que você pode ocupar qualquer um desses lugares aí da canção, não é? Então, aqui na versão que a gente viu do Fucei Seu Face, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher pode ocupar esse lugar, como um transgênero, um transexual, qualquer um pode, uma criança, não é? E, no entanto, toda a letra das duas canções vão trazendo para nós, vão atualizando categorias que já fazem parte do carnaval, tá? Nesse livro, Problemas da Poética, de Dostoiévski, que é atualização do Problemas da Obra de Dostoiévski, né, que a Ekaterina me falou ontem que a Sheila e ela vão começar a traduzir o Problemas da Obra de Dostoiévski, que é o de 29, né? Esse livro de 29, ele não tem ainda, ele já tem a proposta de que o Dostoiévski cria um romance polifônico, né, um romance do tipo polifônico, mas ele não discute a história da criação desse gênero do tipo polifônico, que vai acontecer no Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, se a gente comparar esses dois livros, que são talvez os mais lidos por nós, não é? Aqui tem todo um contexto de uma linguística sociológica, mas uma linguística sociológica que partiria de uma visão da língua enquanto interação discursiva, porque a interação discursiva seria a realidade concreta da língua e da linguagem, né? E aqui, nesse livro, ele vai dotar, assim como na primeira versão também do Problemas da Poética de Dostoiévski, de uma orientação sociológica, então dotar a linguagem de uma orientação sociológica. Então, se eu tenho aqui uma linguística sociológica, eu vou ter na primeira versão desse livro um estudo ainda não de um gênero, não é? Mas dentro de uma perspectiva sociológica. Então eu posso falar até de uma estilística sociológica, que talvez isso já estava bem presente na primeira versão desse livro. Na segunda versão, o Bakhtin vai propor aqui uma ciência dialógica da linguagem. E que até hoje a gente não consegue usar essa etiqueta para entrar na obra do Bakhtin, não é? Então a gente tem uma teoria dialógica da linguagem, uma análise dialógica da linguagem, mas a gente não consegue propor que o Bakhtin, ele mesmo está propondo aqui, né? A gente fala de uma heterociência, mas a gente não fala que o Bakhtin cria uma ciência dialógica da linguagem. Então, qual é a diferença de eu pensar um filósofo da linguagem, ou da cultura, ou eu pensar um cientista da linguagem, né? Uma teoria da linguagem? A gente já fala da teoria, né? Mas quem propõe é um filósofo ou é um cientista? É ciência ou não é? Né? Então a gente não consegue propor isso. E é claro que se a gente pensar como as ciências são propostas, a gente não imaginaria da forma que o Bakhtin fez, que é um pouco carnavalizada, né? Porque ele vai, na atualização de um livro, ele vai propor uma nova ciência. Entendeu? Por quê? Nesse livro, o que eu acho que é interessante, quando ele vai inserir novos capítulos que vão nos ajudar também a pensar como ele cria uma ciência que vai ter por objeto as relações dialógicas, que talvez aqui eu poderia pensar que ele está falando só de relações sociais,
né, de uma linguística sociológica que parte da interação. Mas a interação é diálogo, né? Nesse livro tem uma discussão sobre diálogo muito interessante. Eu não quero pensar o diálogo, só o diálogo face a face, esse que a gente está travando agora. Mas o livro impresso, né, ele está falando do livro impresso, né, cria um diálogo, né? A partir de qualquer enunciado, eu vou criar resposta, vou refutar, vou gerar críticas, vou gerar conversas, não é? Então, o livro e-book, né? Eu estava conversando com a Renata, isso. O e-book também cria uma outra forma de interação com o livro, né? Então, eu não preciso ficar marcando, né, os conceitos, porque eu posso localizar rapidamente, me mostra até o número de ocorrências. Então, tudo, as interações, as atualizações da história da humanidade vão criando também interferências na nossa forma de se relacionar com o mundo cotidianamente, não é? Então, aqui nesse livro, antes do Bakhtin falar sobre a carnavalização, na verdade ele começa a discussão na página 139 do livro, isso vai da 139 até a 150, ele vai discutir o carnaval. Então, eu não posso falar de carnavalização se eu não mostrei para o meu leitor o que é o carnaval. Não é? Então, nós ainda estamos muito aprisionados à carnavalização, né? É interessante como a gente tem um carnaval, né, no Brasil presente muito rico, um carnaval que eu posso pensar também que dialoga com um realismo não socialista, mas com um realismo capitalista, né, que tudo vira mercadoria, né? Então, você entrar no bloco, tem que comprar o abadá. Mas no Carnaval de São Paulo atualmente você tem uma explosão de novo dessa relação em que todo mundo entra, né? Então, essa ideia do bloco do Paulo que chama todo mundo vai para a rua. É claro que é um grande mercado, milhões de pessoas na rua, também gera, né, todo mundo vendendo cerveja também, de todas as classes. Então você vê uma realidade bem atualizada de fenômenos que o Bakhtin começou a estudar. Então, se a gente pensar que a gente também vai ver isso mais bem descrito, né, a ideia do carnaval nesse livro sobre o Rabelais, que já foi apontado aqui e que apareceu na apresentação anterior. Esse talvez seja o próximo livro a ser traduzido também. Então, uma coisa que apareceu muito aqui nas conferências, né, também foi essa questão da tradução, né? Como que a tradução também vai colocando para nós formas de leitura. Então, a gente tem leituras cristalizadas a partir da primeira versão desse livro, que é o mais lido no Brasil, o mais editado. Então, se vocês perceberem, nem saiu ainda nenhuma resenha crítica, eu não vi, sobre essa edição nova, né? É lógico que uma responsabilidade minha também eu devia já ter feito, né? Mas é interessante, né, como as pessoas ainda estão chegando nessa, porque ele vai deslocar de novo pela uma nova tradução direta do russo, vai nos deslocar de lugares completamente que a gente estava confortável em relação a uma interpretação do Bakhtin, não como filósofo da linguagem, mas como um cientista da linguagem. Então a gente também não assume esse lugar, não é? Porque se ele é um cientista, eu posso pensar um vocabulário cristalizado também, não é? Não discutir o vocabulário, porque discutir o vocabulário, eu acho que a Ekaterina falou um pouco disso ontem também, no minicurso dela, vai nos colocar num lugar da ambiguidade também. Então, se é ambíguo, e se é uma teoria que exige que o pesquisador ocupe um lugar de sujeito e o objeto também ocupe um lugar de sujeito, a gente está condenado a ser ambíguo, não é? Então, a nossa pesquisa vai ser uma construção, não é? E uma construção do outro também, do outro sujeito que fala, né, nessa perspectiva, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande e é difícil mesmo ocupar esse lugar, não considerando o Bakhtin como um filósofo, né? Então, tudo isso que é da personificação, da relação entre os sujeitos, mesmo nas ciências humanas,
que é o que a gente tá trabalhando, a gente foge dessa... A gente quer objetificar pelo menos o teórico que a gente escolheu, porque senão isso vai aparentemente impossibilitar o diálogo fechado, monológico, verdadeiro, que a gente quer construir quando olha para o nosso objeto. Então, é interessante isso, porque no nosso cotidiano, a gente tem toda essa abertura, não é? Eu peguei para colocar, não ficar só falando muito, trazer um pouco a voz do Bakhtin aqui também para a gente. Questões de literatura estética, tem um ensaio que ele vai estudar a pré-história do discurso romanesco, né? Então, antes do discurso romanesco, o que vem? E aí tem uma citação sobre o riso que eu acho que é interessante para a gente trazer e pensar se a gente quer ocupar ou não esse lugar, não é? Então ele fala o seguinte: o riso destrói o temor e a veneração, não é? Então, o temor do outro e a veneração talvez do nosso teórico, né? Daquele que a gente escolhe para olhar para o mundo, para com o objeto e para com o mundo. Coloca-o em contato familiar e, com isto, prepara-o para uma investigação absolutamente livre. Então, será que a gente quer ocupar esse lugar em que a gente, mesmo como pesquisador ou como professor, a gente não é autoridade sozinha, a gente pode compartilhar, não é, essa interpretação, por exemplo, desses 2 enunciados de Carnaval, que eu estou lendo, mas vocês também já compartilhei, né? Então vocês podem já, ao ler, ao ouvir, ir construindo interpretações e possíveis entradas, e que podem ser, como o Bakhtin fala, milhares de fios dialógicos, né? Quais que eu vou escolher, né? Ou quais que nós vamos escolher, não é? Então eu acho que essa liberdade está também na própria constituição dessa ciência dialógica da linguagem. Se ela é dialógica, ela já nos desloca o tempo inteiro, né? Então a gente tem que construir um acabamento relativo de uma tese, de uma dissertação, de um artigo, mas isso vai continuar, não vai terminar, não é? Então a gente não vai dar um acabamento final para isso. Então, aqui no Problemas da Poética, quando ele vai falar do Carnaval, ele vai apontar algumas categorias que tem nesse Carnaval, que é da praça pública, que é da rua. Primeiro, o contato familiar, né? Então, no Carnaval, se eu pensar no Facebook, ele tenta simular esse que você tem um contato familiar com o mundo inteiro, né? Porque todo mundo que tem página, você pode acessar o cotidiano dessa pessoa, que pode ser dos maiores, né? Das coisas mais... tem criança que já nasce com o Facebook, né? Então ela está da barriga, a vida inteira dela está no Facebook, né? Antes era num blog, mas agora... Facebook, né? Muitas pessoas podem ver o que está acontecendo. Uma segunda categoria é excentricidade. Então, se olhar para o Facebook, né? E talvez esse fucei seu Face, vai mostrando e nos ajudando a pensar um pouco nessa categoria da excentricidade, não é? Então, através do Face, eu posso fuçar seu Face. Então, fuçar o seu Face já é um uso... Né? Se a gente volta para uma linguagem carnavalesca, então é importante que essa linguagem permaneça articulando as marchinhas de carnaval, não é? Então, se eu usasse um outro verbo, talvez não ficasse, não gerasse tanto riso, não é? Então, a possibilidade de usar as palavras numa marchinha de carnaval, fazer combinações as mais ridículas excêntricas que você pode pensar. E é interessante nessa letra, né? Porque se vocês pensarem quem que ele coloca como um possível para a gente rir, quem é essa pessoa aí que está fuçando o Face da outra? Ela é uma pessoa, é um jovem?
que vocês acham? Não dá para pensar? Será que tem uma questão aí? É lógico que no carnaval todos vão poder ocupar esse lugar, mas a letra vai trabalhar um pouco com essa ideia do que vem da morte para a vida, não é? Então, se o seu pai vai revirar no caixão, provavelmente já instaura uma relação ridícula de você, uma pessoa mais velha, que o seu pai já morreu, ou sua mãe, e você tem um face em que você, né, até na música é interessante, porque usando um pouco a ideia do verbo vocovisual, né, como entra a batida do funk também, então uma velha ou um velho dançando funk, né? Então na marchinha do carnaval pode entrar outros ritmos, e o funk está entrando muito, né? É só ver a primeira vez que aparece numa bateria de escola de samba, o funk apareceu na batida lá. Então é interessante como toda a coreografia de um funk, né? De uma canção do funk, é trazida para o carnaval, né? Para dentro do Facebook. Então uma pessoa mais velha fazendo beicinho, tipo Tentação, virando os olhinhos, descendo até o chão. É muito interessante, ter uma gravação, se vocês puderem ver, que é um programa que ele fez um show que ele fez com a Maria Ossina. E a Maria Ossina fazendo a coreografia, toda fantasiada, né? Ela fazendo o beicinho, virando os olhinhos, descendo até o chão. Se a sua mãe te visse, revirava no caixão, não é? Então, como é também um espaço de utopia, de renovação, né, do carnaval, como isso fica presente. Então, no carnaval, eu posso ser excêntrico, eu posso ocupar esse lugar, e a gente vê no carnaval de rua também as pessoas, tem muito jovem, mas tem muito velho assumindo esse lugar, não é? E coloca no Facebook também em outros carnavais. Então, a excentricidade está presente. Outra coisa que é categoria importante é as mésalliances, que é o casamento você casar com um inferior ou com coisas diferentes, né? Então ele tem uma outra canção que eu não trouxe porque achei que ia ser muita, que chama Louca Paixão, que persegue então uma voz masculina perseguindo um carregador. Aí a letra, né? Eu adoro um carregador. E ele vai construindo toda uma letra na Paulista, esse carregador. Então você vai imaginando que é um carregador que está pela Paulista carregando pacotes, pesos, e no final é uma louca paixão pelo carregador do celular. Então percebe? Então esse cotidiano que a gente vive, né? De não poder viver sem o celular, não é? Nem na segunda vida, que é a vida carnavalesca, a gente não se permite, porque também tudo tem que ser registrado, ir para o WhatsApp, eu tenho que pegar o Uber para voltar para casa. Então, como o realismo capitalista, né, organizou a nossa vida toda no celular. Então, no celular você tem o Facebook, você tem o Instagram, você vê os seus e-mails, você fala em WhatsApp, grava a sua voz no WhatsApp. Então, esse tudo é o nosso cotidiano, né? Registro Snapchat, não é? Então, a gente vive um cotidiano que a gente não reflete sobre ele, não é? A gente vive um realismo que nos capturou na essência da nossa relação com o outro, que é o nosso cotidiano. Então, para a gente organizar esse evento também, né, para a Lu, provavelmente ela ficou imersa nessa língua única, que não é em português, né, não tem tradução, é universal, né? O Facebook, o Uber, o YouTube, o Spotify. Então, né, tudo que a gente quer, a Siri, né? Você pode até atualizar o nome, o Waze. Então a gente conversa e vive um cotidiano totalmente aprisionado, refém, capturado por um realismo capitalista, né? Então a gente critica muito o realismo socialista, mas talvez isso também é interessante da gente pensar, né? Como o realismo capitalista vai nos obrigando a ter uma língua única também.
mesmo que a gente conheça só parte dessa língua, né? São ícones já, ou emoticons. Então vão criando formas de nos relacionar universalmente. Nem o Esperanto esperava que ia conseguir tanto, né? Não é? Então, e é interessante isso, como a gente realmente é casado com o celular, não é? Como é mediado, né? E casado com o celular com o carregador, né? Porque tem um amante, senão o carregador desaparecer, a gente não consegue, né? Vai estar acabando a minha bateria, nossa, não é? Então, é muito interessante nos shows agora, né? Que você vê as pessoas não veem show, né? Show do Chico Buarque em São Paulo, não parece que o Chico está ali, precisa fazer a transmissão simultânea. Não é? Então você está vendo e está transmitindo simultaneamente, é o seu cotidiano. Então você não tem... Que lugar é esse, né? Também da contemplação, que a gente está perdendo, né? Então o carnaval ainda é uma esperança, pelo menos nessa marchinha, ele vai tocando, né? Esse guru, né? Que é bufão, que vem nessa segunda marchinha, vem para profanar um pouco esse cotidiano que a gente está imerso e que a gente não reflete sobre ele, porque ele está tão tão extensão do nosso corpo, né? É o nosso corpo. A gente tem um corpo digital, além, é claro, de ter várias senhas digitais, ter nomes digitais, né? Um arroba, né? Que é os nossos endereços, o número do nosso celular, nosso WhatsApp, né? Daqui a pouco a gente, né, quando a gente for batizado por algum usuário de Libras, também vai ter, né, em Libras, algumas pessoas já estão colocando como elas são chamadas em Libras, né? Então vai ser bilíngue também, porque eu posso expandir essa relação com o cotidiano ao infinito. Mas se a gente voltar para a teoria, né, ou para essa ciência da linguagem, que pensa como objeto relações dialógicas e palavras bivocais, será que nós também não podemos refletir sobre isso, ocupando lugares outros de deslocamento, além do pessimismo, né, que vai tomando conta da gente? Porque o realismo capitalista, durante o carnaval, até pode ser que eu possa falar isso, mas eu não posso falar o que eu falo do ponto de vista sério, sem engendrar em todas as pessoas um pessimismo, né? Que aconteceu hoje com a relação com o ensino de língua portuguesa, por exemplo, né? E já aconteceu isso em outras comunicações que eu vi aqui durante esse congresso, né? Com as questões políticas. Então, como, né, vida longa, o Peter não está aqui agora, né? Vida longa ao Trump, né? Então é interessante como na segunda marchinha, né, que é o Black Mirror do carnaval, que traz também essa relação que a gente tinha com novela, essas coisas, com a televisão, Netflix. Então você pode ver todos os episódios, precisa aguardar a próxima temporada, né? Mas você pode ver 14 temporadas, 13 temporadas, direto, 24 horas, não é? Então é interessante como ele traz então um bufão, que é um guru, não é? Que é uma mistura. Então, uma outra questão que o Bakhtin coloca, porque também, por isso que eu acho que é importante também a gente resgatar um pouco, além da carnavalização, o carnaval mesmo, porque é no carnaval que a gente vai conseguir forças, até pela nossa identidade cultural, em que o carnaval e os rituais estão presentes o tempo inteiro, não só nessa tradição do carnaval medieval, mas também em todos os rituais indígenas que a gente tem aqui, e que durante a apresentação anterior eu estava lembrando da iniciação dos indígenas, que tem nos chavantes, né? Então os índios chavantes têm um processo de iniciação educativo que eles abandonam a família e vão para uma casa do adolescente, e fica lá durante toda a sua formação de jovem, em interação com outros jovens, todos do mesmo... são os meninos que vão para essa iniciação. E saem de lá para se tornarem jovens, que estão já jovens guerreiros. Então, ele tem toda a formação de guerreiro dentro
da Rô, né, que é a casa deles, né? Então, abandonar o celular no nosso cotidiano, sem chance, né? Posso apostar que quem esquece o celular em casa é capaz de voltar em casa para pegar o celular. Se esquecer o carregador e vai ficar muito tempo, também volta para pegar o carregador. Então a gente não vive sem esses dispositivos móveis. Mas por quê, né? O que eles nos trazem, né, que a gente não consegue abrir mão mais? É interação. 24 horas. Né? E localizadores, né? Onde você está também. Você uma pessoa é uma unidade, né, do algoritmo no satélite. Tudo que você fizer vai ficar gravado no algoritmo. Tudo. Então, para que analisar, né, essas coisas se o algoritmo tem a memória? Se você quiser, você pode voltar para a memória do algoritmo. E que não adianta você apagar do seu celular, vai ficar gravado em algum lugar. Né? Não adianta tirar um site do ar, tem lá a memória da internet que você consegue resgatar como que estava no dia tal. Então é um absurdo a massa. O que o realismo capitalista, nos seus tentáculos maiores, capturou a gente, né? Então, eu acho que eu preciso refletir sobre isso, mas não tem que pensar isso numa perspectiva sério-cômica, como o Bakhtin propõe também. Porque se eu ficar olhando só do ponto de vista sério, no cotidiano eu naturalizo, não é? E nas pesquisas profissionais das outras esferas, eu apago às vezes o destinatário. Então é isso que eu queria chamar a atenção também. Porque se eu apagar para quem é feito, para que situação, que interação é feita o Vocês São Feios e o Black Mirror do Carnaval, que é para o Carnaval, e ficar vendo no Facebook, eu vou apagar toda a riqueza, vou apagar o contato familiar, eu vou deixar isso tudo, como o Bakhtin vai falar, como um riso reduzido, que era de câmara, né, no romance do Dostoiévski, por exemplo. Você vai em pequenos encontros das vozes e que para nós está numa telinha, que é de bolso, não é? A gente tem o celular no bolso ou na bolsa, então é aqui que está a nossa extensão, nosso corpo, né? Que às vezes treme, né? E a gente pega para ver o que é, se é alguma coisa urgente ou não. E é interessante como nessa letra do Carnaval, ele também vai poder falar através do riso, sem temor, não é? Com liberdade, com franqueza, o que as grandes corporações estão fazendo com a gente, né? Então esse discurso que ele faz meio cantando com o bumbo, não é? Mas as grandes corporações mediáticas, o Google, o Facebook, o WhatsApp, a TIM, a Claro, a Vivo, a Apple, a Samsung, a Nasdaq, a BMF, né? A Bolsa, até a CIA e a KBG, né? Então, coisas de períodos do realismo socialista, da Guerra Fria, vem para dentro, desculpa aqui, para dentro, já estou falando com o microfone, olha só. Então, os dispositivos que nos... perceberam o perigo da nova moda. Como assim abandonar os celulares? Quantos bilhões de dólares serão desperdiçados em 4 dias de folia? Sendo que no Brasil, né, pode durar 10, ou, né, pré-carnaval que está também. Como saberemos quem beijou quem no carnaval? Como controlaremos os corações e mentes? Então são questões que as grandes corporações não só fazem, né, como orienta o nosso dia a dia. Então, nosso guru Buda Rei Momo, né, que é um guru, que é uma mistura de Buda, né, então, da religião, né, do Rei Momo do carnaval, do Zé Pereira, do nosso carnaval brasileiro, né, futurista, percebendo o perigo, evaporou pelos ares, cantando em seu trio elétrico psicodélico. Então, lembrando também desse grande tempo do nosso carnaval, né, que tem a eletrificação com os trios elétricos na Bahia, né? Então, como que esse trio elétrico psicodélico
ele vai, é um trio elétrico voador, né? Porque ele vai sumir nos céus também, né? Então é um guru que vem do além e volta e vai. Então ele vem, dura durante o tempo do carnaval e vai embora. Enquanto Donald Trump, fantasiado de rainha de copas, vociferava: prendam este rei momo de Araque, cortem-lhe a cabeça, não é? Então corta a cabeça. Então ri do rei Trump, que vira a dama de copas no carnaval, né? Que corta a cabeça também, né? A dama de copas também pode gritar: cortem-lhe a cabeça. Mas como é carnaval, as cabeças não serão cortadas. Diferente do realismo socialista, mas também do nosso realismo capitalista, em que as cabeças, acabando o carnaval, serão cortadas efetivamente, né? Então, para a gente conversar um pouco mais, eu vou parar por aqui a minha exposição, e a gente pode ir dialogando, em vez de ficar só uma fala também, e para ver se a gente realmente consegue se deslocar para esse lugar em que nós todos estamos participando desse evento, né? Não é só quem fala aqui na frente, mas é um diálogo aí que a gente precisa construir e precisa ocupar junto, coletivamente, não só no carnaval, mas durante o ano inteiro, porque não é fácil enfrentar o realismo capitalista. Mas o realismo grotesco pode nos ajudar, se a gente rir um pouco, né? Como rimos no primeiro dia, depois do evento aqui, que a gente foi para um lugar, a gente riu muito sobre muitas coisas. Isso faz um bem danado, porque constrói possibilidades de resistência. E a gente já viu aqui que esse círculo construiu várias possibilidades de resistência, deixaram nas obras essas ambiguidades possíveis como uma maneira de enfrentamento ao seu período histórico, né? E que a gente pode ver isso também no nosso período histórico. Então, vida longa, né? No nosso cotidiano, a Bakhtin. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor. Abrimos então um espaço para as questões, perguntas, comentários. Bom dia, professor. Eu sou doutoranda lá da UFMT. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre os enunciados multiplataformas, em que sentido, dando alguns exemplos, porque eu achei muito interessante essa concepção. Bom, se eu te falar que eu comecei a pensar essa ideia de enunciado multiplataforma aqui nesse evento, porque, até pelas pesquisas do grupo da Lu, que fez a comunicação ontem, e aí foram mostrando como a linguagem, né, se a linguagem tem pelo menos 3 dimensões, né, verbo, voco, visual, como eu, ao escolher um determinado enunciado para trabalhar, eu não estou trabalhando só com esse enunciado, estou trabalhando também com a interação em que esse enunciado está circulando e com os autores desses enunciados que eu estou usando, né? Então, só para... vou usar até o próprio exemplo de ontem, né? Da apresentação delas, então não como objeto, mas como sujeitos aqui presentes, que mostrava como uma mesma canção, né, do grupo Circo Mágico, participava de uma interação discursiva de um espetáculo, não é, do Circo Mágico, e de um show do autor, não é? Então, como isso modificava as camadas de sentido que a gente tinha acesso em uma ou outra das plataformas, eu vou falar assim, né? Embora ela tenha usado só uma plataforma, que era o YouTube, dentro os enunciados circulavam em 2 acontecimentos diferentes. Então, é sempre importante eu pensar o enunciado em 2 dimensões, não só na relação dele com o gênero, mas também na relação dele com a vida, não é?
Então, a relação dele com a vida foi construída, e a gente construiu aqui novamente, né? Dessas marchinhas, ou por intermédio do YouTube ou por intermédio do Facebook. Não é? Então, isso o realismo capitalista faz isso com a gente. Ele pulveriza a força dos enunciados em multiplataformas. Tá? Então, com isso, a gente mesmo fica perdido onde que a gente compartilha um enunciado que a gente quer produzir. Não é? Eu vou colocar só a foto no Instagram, mas que tem uma relação dialógica com o texto que eu coloquei no meu Facebook, com o vídeo que eu coloquei no meu blog, que está junto com o texto. Então, eles colocam a gente em distribuidores de nós mesmos. Não é? A gente que se coloca nessa multiplataforma. Por quê? Ela está no nosso bolso, está no nosso celular. Então, é muito fácil. Eu vi a minha memória das relações com as pessoas na vida, né, fora do celular, ela acaba voltando em momentos concretos em que eu estou com o celular, então, mesmo aqui no evento, né, a gente estava aqui, mas precisa registrar no celular, não é? Então a gente tem vários indícios da nossa presença que a gente vai tirar uma foto. Essa foto vai para onde? Para quem? Por quê? Então, essas perguntas, então é isso que eu gostaria de chamar a atenção nos enunciados multiplataformas. Essa forma de circulação deles vai apagando os sujeitos que produzem e vai apagando os sujeitos que recebem, né? Porque para quem você produziu, não vai ser só ele que vai receber. Ela vai circular para várias pessoas. Né? Se for no Facebook, pode ser que tenha uma pessoa lá do outro lado do mundo, dessa comunidade, que curta o seu, né? Você fala, nossa, não é? Então, é uma ideia que nasceu desse evento, né? Vou depois colocar. Isso é inegável, e eles costumam então modificar esses enunciados por meio dessas ferramentas que eles têm. Dá para ouvir se eu falar um pouquinho? Tá? Eu acho que é interessante, só para complementar, tá? A gente pensar a plataforma como esse lugar de circulação que você está colocando, que eu acho que ressignifica, eu não sei se apaga, mas eu não consigo ver o enunciado apagado. E essa interação, mas eu acho que ressignifica. Então, quando eu pego, por exemplo, para pegar o exemplo de ontem, né? Quando eu pego o enunciado de Pena, do Teatro Mágico, do show gravado, que está no YouTube e do DVD, né? Eu tenho duas plataformas, DVD e YouTube, por exemplo. O DVD tem uma narrativa e uma concepção, o YouTube recorta, tem outra concepção, e ontem não deu para mostrar, mas você tem os comentários, você tem o outro ali, você tem outra significação, e aí o enunciado se modifica. Eu tenho o mesmo sujeito, que não é o mesmo sujeito, você tem o próprio Fernando Litrelli e a Grupo também nos comentários, né, respondendo ao próprio público. Então você tem, acho que, uma outra significação, o sujeito se comporta de um outro jeito, que é também vida, se configura pelas plataformas. Eu até aproveitando a ordem metodológica do estudo da língua do marxismo, né? Eu não falaria só que é outra interação, outra significação, outra interação. Outra interação é outro gênero, né? Que também vai ter a sua relação com os participantes. Só comentar, eu acho que dá muita conversa isso, né? A gente pensa essa geração nova que é totalmente do celular, que nas escolas públicas vários municípios proíbem o uso do celular na sala de aula, não é? Então você vê as crianças, né, tremendo porque a mãe liga, né, não sabe também. Então esse cotidiano vai obrigar a gente a pensar também, porque eles vão construir sentidos, construir relações outras, e vão trazer esse conhecimento
para circular na sala de aula. Então, como que eu lido com isso e deixo de ser o protagonista, né, da sala de aula? Como que eu aprendo, né? Como que eu dialogo no sentido amplo, né? Como que todos que estão ali existem como pessoas, né? Mesmo sendo às vezes 35, no meu caso são 60. Então, como todos virem pessoas, né? Então, eu preciso criar algumas atividades em que eles vão ser pessoas. Eu criei um sarau, por exemplo. Aí todos viram pessoas, porque todos vão para um lugar que eles são sujeitos da fala deles, não é? Deu para... mas é uma conversa. E eu acho que... eu só queria comentar. Eu não estou em nenhuma pós-graduação, então sou refém do meu campus, não é? Não tem curso de letras lá. A gente está propondo um mestrado interdisciplinar em estudos da condição humana. Então, isso também está me obrigando a ler outros teóricos que estão trabalhando também com essa questão da tradução e da rede, como o Bruno Latour, por exemplo. E eu vi hoje aparecendo aqui também. Então, as coisas vão se encontrando, uma forma de pensar também a teoria bakhtiniana a partir de um lugar da ciência. E tem que ir para cima, mas aí a gente tem que construir também um jeito junto, né, de pensar essa teoria. Eu acho que é muito bacana a gente pensar, a gente tem as plataformas, eu não sei como é que as plataformas aparecem, não só como lugar de seguração, mas como também um novo meio de comunicação que constrói identidades na alteridade com o outro. E aí esse outro passa a ser sujeito na integração que tem com o vídeo, que te leva a ter contato com o autor X, como é que isso altera, por exemplo, um seriado, ou a construção disso, eu acho que é bem bacana. E aí se torna protagonista. E aí isso na escola é muito legal, porque é o aluno assumindo a sua voz a partir desse lugar. Desculpa. Você é mediador. Não, vai lá. Desculpa. Não, desculpa. Eu estou considerando um pouco a hora, o horário. Nós temos duas manifestações de interesse. Há uma terceira. Então a gente encerra nessas duas, ok? O professor queria concluir alguma coisa? Desculpa. Não, pode ir. A professora Maria da Penha, que gostaria de... Oi, boa tarde. Essa temática, acho que desde a fala do Russo, da manhã, que vem ao encontro do que nós estamos estudando no grupo. E assim, como nordestina que sou, e pensar esse país continental, o carnaval não se dá de forma única, nesse país, Para nós o carnaval de Olinda é completamente diferente das micaretas, ou do carnatal que nós temos, todo pago, todo cercado por cordas, só participa quem pagar, e o de Olinda você fica parado, você não precisa nem andar que o povo lhe leva, Então você se veste de caixa, se veste com o que quiser, E ali é o carnaval mesmo na sua plenitude, Claro que tem o Galo da Madrugada, mas mesmo assim é o maior bloco do mundo, O Pajeú não está aqui, para dar depoimento, mas só essa questão do carnaval, mas também pensando, que você tocou bastante nas tecnologias. Eu não vivo sem Netflix, não vivo sem WhatsApp, não vivo sem meu celular, meus orientandos também não, Eu maratono série, acompanho acho que umas 10 ao mesmo tempo, E eu acho que a gente tem que pensar também, nessas
tecnologias, acho que a primeira e que mais assustou, né, no mito de Tote foi a escrita. Né? A escrita vinha acabar com a memória do homem, né, de contar a história, né, porque ia ser escrito, ninguém ia mais contar a história. E, na verdade, eu acho que a tecnologia nem vem nos salvar, né, nem vem nos jogar, né, no não sujeito, na não interação, né, porque às vezes você tem um discurso também só de demonização, né, dessas tecnologias. E também pensar, né, a gente sempre pensa jovem e tecnologia. Né, e eu sempre dou um depoimento, né, eu ando também muito em shopping, eu vivo na vida, né, não sou só uma louca, né, que orienta. E eu passando por um café, tinha uma mesa com 3 senhoras, que somando as idades daria quase 210 anos. E nenhuma delas estava conversando com a outra. Né? Estavam todas no seu smartphone, ou no seu iPhone. Né? Então, não é só o jovem que está com essa tecnologia. Né? Eu também, e aí confirmo o que a Lu diz, né? Nesses espaços também você constrói identidades, você constrói outras interações, talvez não aquela, né, que a gente deseja, ou que a escola deseje, mas a gente não pode conter a água do rio com as mãos. Né? A gente não pode pensar em apagar as luzes para poder contar a história. A gente tem que contar a história de luz acesa, contar a história com o celular, contar a história com o computador, né? Então acho que quem está em sala de aula, né, as inquietações da professora, né, e como formadora de professor, o grande medo dos professores é o celular. Né? Eu trabalhei no Pacto pela melhoria do ensino médio. E quando a gente pensava currículo, a grande questão dos professores era o que fazer com o celular em sala de aula. Eu disse, vai usar como instrumento de aprendizagem, vai fazer curta, vai fazer filme, a pesquisa ela pode ser registrada no celular, ou seja, a gente tem que tirar proveito. Né? A escola sempre tem muito medo, teve medo do game, teve medo de quadrinhos, tem medo da Xuxa, teve medo... Teve sim, muita gente achou que todo mundo ia falar a língua do X, né? Uma geração toda que ia ser imbecilizada, né? Mas sobreviveram a Xuxa, né? Sobreviveram a Harry Potter, né? Vou falar disso hoje, eles são meus alunos, né, em letras e são pesquisadores hoje, né? Então não era nenhuma questão, Tadeu, era só para contribuir mais. E carnaval, assim, para nordestino é Olinda. Quer fazer já? Aí eu comento. Aí você me fala do tempo. Bom dia, boa tarde. Eu já convido que depois eu vou mediar um debate, então já aproveito fazer um merchandising. Mas gostei muito da palestra, pensei em várias coisas, a questão da carnavalização, do carnaval, de como é fundamental, na verdade, que o funk... Na verdade, a marchinha dele só me convenceu quando começou a tocar o funk, né? Porque aí você está pensando mesmo numa coisa que está trabalhando com o tempo presente, né? E não uma cristalização de um gênero, né? Assim, porque... Enfim, várias questões para entender mesmo o sentido amplo de carnaval, né, que ele não se confunde com uma forma musical. Mas, pensando assim, eu vou vir para o lado do demonização, assim, vou trazer um pouco de pessimismo. Quando a gente pensa que o que está sendo pedido para ser levado abaixo é o celular, nas duas marchinhas... Eu fico pensando no nosso próprio fazer político. Eu tenho pensado muito sobre a militância atual e na escravização da militância através da rede social. A gente compartilha notícias, a gente compartilha hashtags, a gente faz uma live, mas às vezes me dá uma sensação de que a gente, enquanto algoritmo no satélite, para aquele que detém o poder de te achar no algoritmo, parece que a gente se endereça o tempo inteiro. Olha, você pode me achar para me reprimir aqui, ó, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo aquilo. E, de certa forma, o celular, no carnaval, ele também é um entregão. Ele também ele ocupa esse espaço de autoridade. Eu escuto muito o discurso, e eu nem sou tão velha assim, né? Ainda bem que na minha geração não tinha celular, que a gente podia fazer o que quisesse sem ninguém gravando. Então, o quanto dessa opressão, por mais que seja libertador, por um lado, como que a gente também não se endereça e, tipo,
silenciar o celular. Eu fiquei... Esse, para mim, é o ponto. Eu fiquei pensando no lugar do silêncio, no lugar do escondido, no lugar da estratégia, no lugar em que a gente não só o tempo inteiro se atualiza e se mostra, se atualiza e se mostra, mas a gente escolhe o que dizer e o que pensar, já que é para a gente refletir sobre isso que você disse que a gente não reflete. Porque a minha preocupação é política, quer dizer, tipo, como que a gente muda o estado de coisas se a gente está o tempo inteiro também só se mostrando, só se apontando, só dizendo, olha, eu estou aqui, venha me reprimir. Eu estou falando mal de você aqui. Ó, eu acho que a gente perde um pouco do senso de estratégia, né? Tipo, o Bakhtin, ele foi perseguido. Né? Ele teve que se esconder para dizer o que dizia. E ainda bem que ele se escondeu, porque senão a gente não estava aqui agora. Para mim, é esse o ponto. Tipo, em que momentos a gente está esquecendo de desligar o celular, porque é fantástico. Eu, quando esqueço o telefone em casa, eu sei que a consequência é tenebrosa, que eu vou ligar o aparelho, o mundo desabou, 300 mensagens. Não, aí alguém arruma o telefone de alguém para me achar, é um inferno. Mas são 2 horas de muito prazer e todo mundo sente um pouco isso, né? Quando a gente pode. Então, eu fiquei pensando nesse outro lado opressor, mas para pensar politicamente, assim, me veio um pouco essa angústia. E vocês falaram da Xuxa, só um informe. A virada cultural de São Paulo, pela primeira vez em diversas gestões, não vai ter espaço para os slams de poesia. No ano que a Xuxa volta aos palcos, os espaços de fala, de agregações de pessoas para falar e se ouvirem, foram cerceados. Eu acho isso bastante simbólico. Porque falar e ouvir é política, seja para falar poesia... Exatamente. Então, assim, só meio tentando... A socióloga querendo... vamos fazer revolução, mas não vai ser na live do Instagram. Mas também. Depois que a gente tiver articulado o ponto. Bom, eu não falei desse outro texto que eu acho que é importante vocês lerem, que é que está nesse livro aqui, que o Bakhtin... estava escrevendo um livro sobre o Mayakovsky, né? Preparando, tem aqui nesse livro, Bakhtin, Dialogia e Polifonia, um texto chamado Sobre Mayakovsky, que vai mostrando como o Mayakovsky era um contemporâneo, né, de Bakhtin, vai fazendo essa heroificação, né, um novo cronotopo da contemporaneidade, ou da atualidade. E tem nesse texto uma questão que a gente fala muito de estratégia, né? Apareceu várias vezes aqui, mas nesse texto tem uma distinção que leiam a diferença entre tática e estratégia. Então, acho que Bakhtin e seu grupo tiveram tática, porque ele defendeu a tese dele sobre Rabelais. Ele ia a Moscou fazer conferência. Então, de algum jeito, alguma coisa acontecia que a gente não sabe e que era por baixo de outros encontros. Então, eu acho que o carnaval é sempre político. Não é à toa que aqui ele fala, né, do Donald Trump. Então, o carnaval talvez seja um espaço que a cultura preserva para a gente refletir e refratar o que está acontecendo no nosso cotidiano. Se é uma segunda vida, então desligar o celular durante o carnaval talvez para você não seja um problema, mas para muitas pessoas continua sendo. Quando a Penha fala do Carnaval de Olinda, a outra vez que eu refleti sobre esse tema foi exatamente sobre o Carnaval de Olinda, um dos carnavais de Olinda que eu participei. E aí eu pensava em 2 blocos de Olinda que existem até hoje, que eram os ensaboados, que vão tomar banho na rua. Então as pessoas vão tomando banho, passando shampoo, só que quem vai jogar água é a população. Se a população não joga água e não vai jogar, que quer ver as pessoas, né, coçando os olhos. Então é o carnaval, é um embate, é uma arena carnavalesca política. E outro bloco é o Seguro-Cu, que é um bloco também que tem uma coreografia sensacional, que vai mostrando como o baixo corporal, então coisas que a gente vê no Bakhtin, continuam sobrevivendo no Carnaval de Olinda, que tem uma especificidade, né? Uma coisa que eu lembro também é um trio elétrico, um bloco em que tinha um trio elétrico minúsculo e milhares de pessoas, milhares não, né? Porque Olinda não cabe milhares assim atrás do bloco, mas centenas de desse bloco dançando. O bloco era desse tamanho, assim, é um mini.
É um mini trio elétrico, né? Então, eu acho que toda a teoria do Bakhtin, teoria cultural, histórico-cultural, ela é política o tempo inteiro. Porque se existem os sujeitos, nós enquanto sujeitos, estamos na arena, estamos aí. Mas mais corrosivo é o riso, né? E o lugar mais corrosivo é o riso e as configurações bivocais. Então, se eu penso as relações dialógicas entre as pessoas e vou vendo a bivocalidade, né, como eu uso o discurso do outro, como eu contextualizo, como eu escarneço o discurso do outro, acabo com o discurso do outro, como nas marchinhas, tudo isso é possível, mas isso também acontece na vida sem ser a segunda vida, né, na primeira vida. Então, que na verdade é como Janus, né? É como Janus também, que é essa figura que o Bakhtin fala o tempo inteiro, uma está olhando para o passado, outra está olhando para o futuro. E estão ali juntas, não é? E a gente, todo momento político que a gente vive, a gente sempre vai fazer uso das imagens carnavalescas como uma forma de resistência, não é? Então, quando vocês falam do lugar de protagonismo na escola, ele nasceu com as ocupações, mas ele também desapareceu. Então, ocupações também foi um fenômeno carnavalesco. Aqueles jovens estão chegando na universidade, né? E eles estão chegando num momento crítico da BNCC, licenciaturas. Imagina, vai ter uma crise nova, né? E que a gente não está preparado para formar para essa crise nova. Então vamos vamos ver o que a gente já tem, mas vamos ler esses documentos. Não precisa esperar a Cláudia, né, ler todos os documentos e mostrar um documento que não tem referências. Não é? Professor, desculpa, eu odeio estragar prazeres, mas o seu motorista está aguardando por você lá fora, tá bom? Não, tá vendo? Com o horário. Gente... Donald Trump cortou a cabeça. O horário nos obriga. Nós retornamos às 14, é isso? Ok. Gente, obrigado. Agradeço ao professor mais uma vez pela presença. Né?